Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra do Senhor, palavra de Deus. Estamos no nosso devocional desse dia, desta manhã, desse dia. Eu espero que você esteja bem, que Deus possa te alcançar nesse dia de hoje, que Deus possa te abençoar, te dar a vitória. Você que está inscrito nesse canal, que Deus te abençoe. Você que ainda não está inscrito, Deus vai te alcançar também e você vai se inscrever nesse canal. Fique atento à palavra do Senhor, é para nossa elevação espiritual. Medita na palavra de Deus. Eu espero que Deus te alcance nesse momento, aonde você estiver. Que Deus possa te dar uma resposta. Que Deus possa confortar o seu coração. Fique atento à palavra de Deus. Nos acompanhe até o final. Eu vou estar meditando aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos aqui de Marcos 16, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem vos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram já que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo eles apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Louvado seja Deus. Eu creio que essa passagem é uma passagem que muitos conhecem, Muitos conhecem. Mas nessa manhã vamos meditar sobre ela. Vamos falar sobre restauração. E vamos refletir nessa palavra, vamos meditar nesta palavra. Era madrugada de domingo. O sol nem havia nascido ainda, quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus com o propósito de ungir o corpo, pois o ritual da preparação do cadáver, como era costume entre os judeus, não havia sido feito antes do sepultamento, por causa da chegada do sábado. Ali foram surpreendidas com o túmulo aberto e com o anjo anunciando-lhes a ressurreição de Jesus. Ele as orientou que procurassem os discípulos e os avisassem que deveriam ir para a Galiléia, onde Jesus haveria de encontrar-se com eles. Entretanto, um detalhe chama a atenção. Na ordem do anjo é realmente significativa a menção especial ao nome de Pedro. Nunca clara demonstração de boa vontade de Cristo em restaurar a imagem do discípulo que o traíra diante dos seus outros seguidores. Pedro, ele havia negado vergonhosamente a Jesus por 3 vezes. E chegara a usar até mesmo a imprecações do intuito de não ser identificado com ele. O galo cantou e Pedro caiu em si, envergonhado pela loucura da sua covarde atitude. Ergueu os olhos em direção a Jesus e percebeu que o olhar de Jesus repousava sobre ele.
naquele olhar, em vez de dor, decepção e condenação, Pedro pôde enxergar o amor, simpatia e compreensão e perdão. Profundamente arrependido, saiu dali e chorou amargamente. Pedro estava envergonhado. Ele não podia mais encarar a Jesus e os companheiros de frente. Arrependimento de Pedro fora genuíno, fruto do amor que sentia por Jesus. Jesus sabia disto. Ao destacar Pedro naquela mensagem aos discípulos, Jesus queria que todos soubessem que o pecado de Pedro estava plenamente perdoado e não fazia mais nenhuma diferença para ele. Como você acha que Pedro se sentiu quando recebeu o recado? Jesus o encorajava Pedro a começar de novo. O amor perdoador de Cristo fez de Pedro um dos maiores nomes da igreja cristã primitiva. Ele se tornou tão grato a Jesus que nos anos mais tarde, quando sua fé foi confrontada com a morte, Pedro não titubeou, decidiu ficar ao lado de Cristo, custasse o que custasse. Ele foi crucificado como Cristo, mas de cabeça para baixo, segundo o seu pedido, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre. Olha que lição que Pedro teve. Como foi interessante, como foi importante o perdão de Jesus para Pedro. E até que finalmente ele reconheceu que ele não era digno, de ser morto como Jesus Cristo. Ele reconheceu, ele foi grato a Jesus pelo perdão que ele recebeu de Jesus. Então que nesta manhã nós possamos estar meditando nesta passagem, que fala sobre Pedro. Pedro foi restaurado. Pedro, ele foi restaurado. Pedro, ele negou a Jesus, 3 vezes ele negou a Jesus. Pedro era um homem, muito nervoso, mas ele estava sendo covarde naquele momento que ele negou a Jesus Cristo. Mas Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e Jesus o perdoou verdadeiramente. E Pedro entendeu. E aí, daí em diante, Pedro começou a fazer a obra de Deus, pregar a palavra, ganhou muitas almas para o Senhor, porque ele reconheceu, porque ele deixou que o amor de Cristo entrasse no seu coração, ele recebeu a palavra de Deus que entrou no coração. O que eu quero dizer para você nesse dia de hoje é que você também deixe Deus entrar no seu coração. Deus já te perdoou esse pecado que você cometeu no passado. Deus já te perdoou. Se você negou a Jesus até agora, aceite Ele agora, porque Ele te perdoa. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar, não importa qual seja o seu pecado. Jesus, Ele está aqui, novamente, assim como Ele perdoou Pedro, como Ele perdoou a muitos no passado, Ele continua perdoando. Ele perdoou a mim, Ele perdoará a você também. Basta você acreditar e aceitar. Abra o coração. Seja restaurado por Cristo. Seja alcançado por Ele. Neste momento, fale com Ele. Peça perdão. Assim como Pedro, quando ele negou Jesus ali por 3 vezes, Jesus já tinha avisado a ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria ao Senhor. E quando ele negou 3 vezes, o galo cantou. Aí ele se lembrou da palavra de Jesus. Aí ele chorou. Ele chorou muitíssimo. Ele chorou amargamente. Ele teve um choro de arrependimento. Então nós temos que nos arrepender. Temos que chorar. Temos que rasgar o nosso coração. Saber que Jesus, ele pode nos perdoar. Quando ele morreu naquela cruz, ele já levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, porque ele nos conhece. Ele conhece a mim, conhece a você.
Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Ele conhece a minha estrutura e a sua estrutura. Ele sabe que somos frágeis, fomos feitos do pó e que não somos nada. Só Jesus pode perdoar nossos pecados. Tenha certeza que Ele já te perdoou. Não fique se culpando. Não fique depressiva, não fique oprimido, não fique isolado. Converse com Jesus, confesse o seu pecado para Ele, peça perdão, chore, se for necessário, grite, mas aceita Jesus no teu coração. Deixa Ele fazer morada. Deixa Jesus fazer morada no seu coração. Ele quer te perdoar. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te levar para o céu. Jesus já está às portas para buscar teu povo, buscar tua igreja. Não fique de fora. Essa dor, esse sofrimento, esse desespero, tudo isso vai acabar. Simplesmente se arrependa. Peça perdão para Deus. Porque Jesus, Ele já te perdoou. Jesus te perdoou. Fique com esta palavra no seu coração, nesta manhã, porque Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado, Ele foi morto por amor de mim e de você, por amor da humanidade, dos pecadores, dos ingratos, dos incrédulos. Ele pagou o preço, então o seu preço já foi pago. Simplesmente nessa manhã aceita Ele, confessa a Ele, se arrependa, deixa Ele te restaurar, deixa Ele te renovar e você vai sentir a paz, aquela paz que o mundo não te dá, a paz que você ainda não encontrou. Você só vai encontrar em Jesus Cristo quando você aceitar Ele, confessa que aceita Ele como seu o Salvador da sua alma e você vai ter uma vida feliz. Você vai ter paz no coração e você vai estar sendo preparado para ganhar almas para Cristo. Olha como Pedro ganhou almas. No seu primeiro discurso, depois da sua conversão, ele ganhou 3.000 almas somente com o discurso, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo. Olha o que Jesus quer fazer contigo. Deixa Jesus te usar nessa terra. Ele está procurando homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres que dão lugar para Ele, que acredita na palavra e pregue a palavra. Assim como Ele falou ali, ide e dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis e como eles vos disse. Jesus disse, ide. Avisa para Pedro que eu vou estar indo para a Galileia. E depois Deus disse, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois que você aceitar Ele, ter uma vida transformada, Ele está mandando você ir e pregar também a palavra. E muitas almas vão se achegar ao Senhor através de você. Fique com essa palavra no seu coração. Pratique essa palavra, medita nela, mastiga essa palavra. Começa a se arrepender agora dos seus pecados e aceita a Jesus Cristo, que Ele quer te salvar. Ele tem uma obra na sua vida e Ele quer te usar. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, que Ele sempre está dando. Basta você abrir a porta do seu coração e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa é a minha palavra para você nesse dia de hoje, nesse nosso devocional. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. E beijo no teu coração.